Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje eu vou trazer para vocês o Cavaleiro de Ouro Mu de Ares, de Os Cavaleiros do Zodíaco. Então vamos nessa! Beleza então galera, estamos de volta, mas antes de começar eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem, acessem também as nossas redes sociais e deixem o seu like. Mas vamos lá pessoal, vamos falar agora de Mu de Ares, também conhecido como Mu de Jamiel. Mu é o Cavaleiro de Ares do século XX, ele é muito hábil na restauração de armaduras, mas desde cedo ele desconfiava das intenções do grande mestre, e foi aí que ele deu as costas ao santuário e retornou para sua terra que era Jamiel. Mas ele nunca deixou as suas obrigações como cavaleiro, muito pelo contrário, ele continuou restaurando armaduras em Jamiel e todas as suas outras obrigações como cavaleiro. E apesar do seu afastamento do santuário na época que o Saga tomou o poder, ele também não enfraqueceu em nada, como a gente pôde ver na Saga de Hades, na batalha contra os espectros. Jamiel é uma região montanhosa entre a Índia e a China, onde Mu habitava, com o seu fiel aprendiz Kiki. Uma curiosidade, galera, é que Mu é um lendário continente perdido, sem evidências de que um dia realmente existiu. Mu é assim como Lemúria, Atlântida, um continente que tem lendas, que tem contos, mas ninguém nunca pôde provar de fato se existiu. Mas Masami Kurumada, que é o autor de Cavaleiros do Zodíaco, se usou dessa lenda para criar o personagem. Mu seria descendente dos Muvianos, que habitavam aquela terra. E há inclusive uma lenda que foi de lá que veio a humanidade, do continente perdido de Mu. Masami Kurumada também se usou dessa lenda para criar a Ilha da Rainha da Morte, onde Ikki de Fênix teve todo o seu treinamento. Na verdade, a Ilha da Rainha da Morte seria um pedaço remanescente daquele continente. Uma característica marcante de Mu é que ele tem dois pontos na testa, dois pontos pretos na testa, e isso seria uma característica dessa raça de Muvianos, uma raça quase extinta. Mu é um dos mais tranquilos e pacíficos Cavaleiros de Ouro. Ele só recorre mesmo à violência quando é extremamente necessário, quando não tem mais outra forma. Ele primeiro procura resolver tudo na base do diálogo, de outros meios, antes de partir para a pancadaria. Mu é um personagem que, apesar de sua aparência jovem, ele tem muita maturidade e muita sabedoria. Outra característica de Mu é a lealdade e o senso de justiça dele. Quando ele percebe a traição do Saga no santuário, ele some do santuário, ele imediatamente volta para as terras de Jamiel e espera até o momento certo para iniciar uma revolta. Ele residia em uma torre em Jamiel de difícil acesso, pois quem quiser ir lá tem que passar por uma ponte que passa sobre um precipício, e nesse caminho sobre essa ponte é preciso enfrentar cavaleiros mortos que ali jazem. Só que tudo isso não passa de uma ilusão, pois somente se trata de restos mortais de cavaleiros que por alguma razão criam essa ilusão para espantar visitantes desavisados e outras pessoas que não deveriam estar ali. Como quando Shiryu estava procurando Mu em Jamiel para restaurar as armaduras de Pégaso e Dragão. Ele percebe que não há ameaça alguma naquela ponte depois de algum tempo. E ele consegue encontrar Mu e mostra para ele as armaduras a serem restauradas. Mu, ele tinha um poder muito interessante, ele era a única pessoa no mundo capaz de restaurar armaduras. Outro fato interessante da torre que Mu habita é que ela não possui portas de entrada, pessoal. É um negócio meio místico, assim, tem uma pegada meio sobrenatural. Desde a infância, Mu foi treinado por Xion, que se comunicava com ele por telepatia, em Jamiel. E ali realizou todo o duro treinamento dele até ele conquistar o direito de se tornar um cavaleiro. Uma curiosidade interessante mostrada no mangá número 12 de Cavaleiros do Zodíaco é que Mu ganhou o direito de se tornar um cavaleiro recebendo sua armadura de Ares de ouro quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Olha só, se não era um prodígio. E, retornando ao assunto do Shiryu que foi levar para ele as armaduras,
Mu, ao avaliar aquelas armaduras, porque Mu, como se tratava da única pessoa no mundo capaz de consertar armaduras, ele tinha um olhar especial para armaduras. Ele conseguia ver fissuras e rachaduras que nenhuma outra pessoa era capaz de ver nas armaduras. E ele falou para o Shiryu que aquelas armaduras estavam mortas, não teria como serem consertadas, porque as armaduras em Cavaleiros do Zodíaco, elas são vivas. E Shiryu insiste para que ele faça algo, que ele tente pelo menos alguma coisa. Aí Mu fala que há um jeito, só que Shiryu deveria dar a vida dele, pois para trazer uma armadura de volta à vida era preciso o sangue de um cavaleiro. Na verdade, era preciso de metade do sangue do corpo de um cavaleiro para restaurar aquelas armaduras. E Mu fala para ele que uma pessoa, quando perde 1/3 do sangue, já morre. Mas muito corajosamente, Shiryu aceita e ele mesmo faz um corte no braço dele e deixa o sangue derramar, até ser a quantia suficiente e cai desmaiado no chão. Ao ver aquele ato de coragem, Mu ainda fala que um homem corajoso como esse não deve morrer. E Mu, com uma técnica, consegue curar aquele ferimento de Shiryu. Mas ele ainda adverte Shiryu que pelo estado e pelo tanto de sangue que ele perdeu, se ele sofresse qualquer arranhão poderia ser fatal. Mas Shiryu consegue sobreviver e as armaduras são restauradas. As armaduras, muitas vezes, quando elas estão em algum estado muito crítico, elas precisam ser restauradas com sangue de cavaleiro. Posteriormente, Mu aparece nos 5 picos antigos de Rozan, onde ele impede que Máscara da Morte de Câncer, que estava bandeado para o lado do Saga, de atacar Shiryu, que protegia o Mestre Ancião. Mu fala para a Máscara da Morte que está chegando a hora do acerto de contas entre Athena e o Mestre do Santuário. Na Batalha das 12 Casas, ele deixa que os Cavaleiros de Bronze passem por sua casa e ainda conserta as armaduras deles. Nesse conserto de armadura leva 1 hora, mas foi 1 hora que eles perderam ao mesmo tempo eles ganharam, porque a armadura deles, no estado que estava, eles não iam conseguir ir tão longe, pois segundo Mu, estavam cheias de rachaduras e fissuras. Horas depois, Shaka, o Cavaleiro de Ouro de Virgem, pede ajuda de Mu para voltar de uma outra dimensão, mas Mu, por telepatia, fala com ele que não vai ajudar nada, pois ele fala que Shaka tem poder suficiente para voltar de qualquer dimensão sozinho. Aí Shaka fala que sim, ele tem razão, mas que na verdade Shaka quer trazer alguém que está junto com ele e ele não consegue trazer outra pessoa que está junto com ele, que se tratava de Ikki de Fênix, que eles tinham acabado de ter uma luta e eles foram parar em outra dimensão durante a luta deles. Aí Mu auxilia e Shaka e Ikki voltam para o santuário. Ali no final da saga do santuário, Mu conta toda a verdade a respeito de Saga por telepatia para todos os Cavaleiros de Ouro. E após a Batalha das 12 Casas, no começo da saga de Poseidon, Mu restaura as 5 armaduras dos Cavaleiros de Bronze novamente, mas dessa vez utilizando sangue de 5 Cavaleiros de Ouro sobreviventes da Batalha das 12 Casas. Aldebaran de Touro, Shaka de Virgem, dele próprio, a Ioria de Leão e de Milo de Escorpião. E cada um deles dá sangue para uma armadura de bronze, que quando são restauradas devido ao sangue dos Cavaleiros de Ouro, elas se tornam armaduras de bronze ainda mais fortes. Por ordem do Mestre Ancião, os Cavaleiros de Ouro são proibidos de deixar o santuário durante a saga de Poseidon, tanto que Milo de Escorpião e a Ioria de Leão ficam doidos para deixarem o santuário e irem ajudar os Cavaleiros de Bronze na luta contra Poseidon. Milo chega até a comentar que somente ele e a Ioria seriam mais do que suficiente para derrotar os 7 generais marinas de Poseidon. Mesmo assim, eles são impedidos de ir. No momento de impaciência, a Ioria de Leão fala que ele vai lá ajudar eles de qualquer forma. Mu de Ares entra na frente dele e fala que se ele sair do santuário e desobedecer às ordens de Doku, que ali havia se tornado o grande mestre do santuário, ele seria obrigado a matá-lo. Fica aquele clima meio pesado ali entre os dois e logo Milo de Escorpião intervém e fala que brigar entre eles não vai adiantar em nada, e logo as coisas ali são apaziguadas. E pouco tempo depois eles olham para o céu e veem a armadura de Sagitário, a de Aquário e a de Libra indo auxiliar os Cavaleiros de Bronze na luta contra Poseidon. Já no começo da saga de Hades, um homem com um manto chega na casa de Ares. Aparentemente, Mu deve obediência a esse homem. Posteriormente, vemos que se trata do mestre de Mu. Era Xion que estava ali. E logo após chega também Máscara da Morte e Afrodite de Peixes, ambos revividos pelo poder de Hades.
e Xion ordena que Mu traga a cabeça de Athena para ele. Mas depois tudo é explicado que aquilo não passava de uma farsa e que tudo era um plano para auxiliar Athena e os cavaleiros na luta contra Hades. Mu enfrenta espectros e junto com Aioria e Milo, de Escorpião, eles fazem a técnica proibida Exclamação de Athena para tentar impedir os avanços de Saga, Shura e Camus, que estavam revividos pelo poder de Hades. Já no castelo de Hades, Mu, junto com Miro e Aioria, lutam contra Radamantes, mas devido à barreira de Hades que estava em todo o castelo, eles estavam lutando com somente 10% do seu poder e são facilmente derrotados por Radamantes, que joga eles no inferno, mais especificamente na parte do Cocytus do inferno de Hades, que é a parte de gelo do inferno. Porém, eles conseguem se libertar dessa prisão de gelo após sentirem a emanação do cosmos de Athena. Enfrentam alguns espectros, os quais eles derrotam facilmente e juntam-se aos demais Cavaleiros de Ouro na frente do Muro das Lamentações, onde ali eles estão tentando abrir um buraco no muro para que os Cavaleiros de Bronze consigam partir para os Elísios, onde está o verdadeiro corpo de Hades e onde se desenrolaria a batalha final. Primeiramente, eles tentaram derrubar o muro utilizando as armas de Libra, o que não se mostrou muito eficaz. E depois, se juntando aos demais 11 Cavaleiros de Ouro e com a união dos 12 cosmos dos Cavaleiros de Ouro concentrados na flecha de Aioros, replicando a luz do sol, conseguiram abrir um rombo no muro, assim conseguindo abrir uma passagem para o Elísios. Porém, nessa explosão, todos os Cavaleiros de Ouro acabaram perdendo suas vidas ali, e foi a última vez que vimos Mu de Ares. Mu de Ares também aparece no mangá Episódio G, que é uma história que aborda uma aventura somente dos Cavaleiros de Ouro contra os Titãs. E também em Soul of Gold, onde os Cavaleiros de Ouro são revividos pelos deuses nórdicos para enfrentar Loki. Pessoal, e alguns golpes e técnicas muito legais do Mu de Ares são Muralha de Cristal, Rede de Cristal, Revolução Estelar e Extinção Estelar. São as técnicas mais poderosas de Mu de Ares. Ele também tem grandes poderes como teletransporte, ele pode teletransportar ele mesmo e outras pessoas e objetos. Ele tem poderes de telepatia, onde ele consegue se comunicar com outras pessoas, cavaleiros, através de telepatia. E ele tem poderosos poderes de telecinese, onde ele consegue manipular objetos que são lançados a ele consegue lançar de volta. É um Cavaleiro de Ouro muito poderoso. Mas é isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre os Cavaleiros de Ouro, dos Cavaleiros do Zodíaco, galera. Pessoal, se vocês gostaram, deixem seu like, inscrevam-se, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem o vídeo e também acessem as nossas outras redes sociais. Pessoal, eu vou indo nessa, até mais e a gente se vê.